Olá, boa tarde, bem-vindo ao Estúdio Veja. 2016 foi um ano bastante agitado, tanto para a economia brasileira quanto para o mercado financeiro. Para tentar entender o que aconteceu nesse ano e pensar no que pode acontecer em 2018, nós conversamos hoje com Pedro Afonso, chefe de operações da corretora Gradual. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Felipe, tudo bem? Tudo bom. Pedro, pensando em mercado financeiro, né, pensando em Bolsa de Valores, uma coisa que aparece bastante para a gente, nós tivemos nesse ano muita oscilação, né? O Bovespa teve uma oscilação de quase 30%, 29 e pouco por cento, e nós tivemos também um recorde histórico. Sim. Na cotação do Ibovespa. Não dá para falar que foi um ano tranquilo, né? Com certeza não. O que mexeu com o humor, o que mexeu com o investidor do mercado financeiro nesse ano? Bom, a gente já começou o ano meio turbulento, né? Você teve a presidenta Dilma sendo empichada no fim do ano passado, o presidente Temer assumindo, e um ano que já começou com uma série de denúncias, né? Essa história do Temer fica, não fica. Então, foi um ano basicamente governado pelo cenário político. A gente até brinca que foram 6 meses governado pelo STF, né? Na base da canetada. Então, é um ano que não tem... É meio até complicado falar, porque você teve uma série de acontecimentos, desde novas tentativas de derrubar o novo presidente, você teve questões da Lava Jato, você teve JBS, acordos de leniência, dados econômicos mostrando uma certa melhora, que acabaram sendo ofuscados. Você teve, parece que, novo apetite de investidor estrangeiro. Olha, foi um ano que aconteceu muita, mas muita coisa mesmo. Para a gente pontuar algum desses acontecimentos, acho que o grande fato político, como tu falou, foi justamente a tentativa de derrubar o Temer, né, que causou, Sim, pela primeira vez em muito tempo, desde a crise de 2008, né, causou o chamado circuit breaker, ou seja, o mercado ficou tão nervoso que os negócios tiveram que ser parados lá em maio, né, dia 19 de maio. isso. Por causa da notícia de que teria aquela famosa gravação que derrubaria o presidente. Como que foi, o que isso faz exatamente assim, para quem está trabalhando no mercado? O que era a grande dúvida? Era se ia mudar a política econômica, se ia ter algum tipo de novas medidas? O que isso poderia... O que isso... Assim, causou exatamente? eu tenho uma frase que eu costumo usar que eu falo que mercado financeiro e incertezas não combinam. Uhum. Tá? O grande ponto naquele momento era justamente você já tinha passado pela queda de um presidente. Então você elege outro presidente, efetivamente acreditando que ele vai terminar o mandato, porque você, de maneira geral, está próximo de uma nova eleição. Então, eu lembro que soltaram uma nota no jornal falando que tinha uma gravação que era reveladora. Então você já tinha um cenário político muito tenso. A partir do momento que surgem novas informações, aparentemente que era uma gravação que ia para o tudo ou nada, né? Que dava uma sensação que o que ela continha era meio irreversível, o mercado financeiro não aguentou. Falou, olha, mais um presidente caindo de novo, não tem como, porque principalmente você não teria quem que iria governar o país, né? Então, nesse momento, foi que realmente o mercado falou, olha, não quero, vamos vender bolsa, vamos sair do Brasil. E o mercado financeiro no Brasil ainda é muito movimentado por estrangeiros, né? Uhum. E aí esse tipo de repercussão, esse tipo de notícia tem repercussão tanto aqui quanto lá fora. Com certeza. Muito grande, né? Porque é um país presidencialista, um chefe de Estado é muito importante. Com certeza. E no caso, no outro lado, você falou de incerteza, nós começamos o ano ainda se perguntando se estávamos saindo da crise ou se íamos descer mais. Sim. Aos poucos, até a gente conversou várias vezes ao longo do ano sobre isso, sim. Aos poucos foram surgindo sinais de que havia uma retomada e nós chegamos agora no final do ano com o governo recentemente anunciando que o PIB que ele previa vai ser maior. E todos os analistas, a maior parte dos analistas, bem seguro em falar, já começou a recuperação.
essa trajetória da economia, de começar o ano mais fraco e agora está um pouco melhor, como que foi isso? Como que isso foi evoluindo para quem estava no mercado? É até engraçado que o pessoal está brincando agora, fala que parece que acabaram com o IBGE, né? Porque para cometer um erro de previsão que aparentemente é bem grosseiro, é até um pouco curioso. Mas independente disso, eu acho que esse ano foi sim um ano que vários indicadores demonstraram que a gente está começando a apresentar sinais de melhora. Tá? A melhora efetiva ela ainda não veio, isso é muito claro, mas o mercado financeiro ele trabalha sempre com expectativas. E os sinais os indicadores que estão saindo agora, eles demonstram sim que a gente está começando a novamente entrar no prumo. O que deu otimismo para a Bolsa chegar a esse patamar histórico? Que, como tu falou, a expectativa. Então, para estar valorizado, a expectativa é que é valorizar mais, ou que pelo menos que a situação iria ser mais favorável para o mercado financeiro. O que houve de notícia lá para meados de outubro, ou então um pouco mais para trás, que deu, de repente, esse pico? Assim, o Brasil, de maneira geral, voltando àquela análise de que a gente ainda é muito comandado por investidor estrangeiro, ele é barato para o estrangeiro. Então, você tem um país que começa a apresentar sinais de melhora, tá? Que aparentemente, a partir da metade do ano, o cenário político ficou um pouco mais claro, realmente deu um pouco mais de segurança política. Pós o caso do Temer, no Exatamente, caso. Que aparentemente o presidente iria terminar o mandato, e agora eu acho que vai mesmo. A não ser que saia algum outro grande escândalo, mas acho que de maneira geral não é o que vai acontecer agora. Mas a gente tem sim um cenário que começou a ficar mais favorável. E a economia é meio que um ciclo, né? A gente vinha de um ciclo de baixa. Então você começa a ter realmente indicadores de que, olha, o Brasil está melhorando e que as coisas vão começar meio que a entrar no prumo. Isso acaba gerando uma certa euforia até para os locais e principalmente para o estrangeiro. Teve algum indicador ou alguns pontos assim que sobressaíram? Por exemplo, nós tivemos uma queda do desemprego agora recente, nós tivemos a produção industrial começando a reagir, um consumo deu uma oscilada e começou a dar uma reação ali um pouco depois do meio do ano, mais ou menos, alguns grandes varejistas comentando. Teve alguma notícia que chamou mais atenção para dar esse sinal de... Principalmente acho que você tem dois fatores aí. Acho que a primeira é a inflação sob controle, que isso a gente tem claramente que ela está sob controle, e a questão da queda da taxa de juros, né? Então, com a queda da taxa de juros, você já tem uma migração natural para investimentos um pouco mais arriscados, ou efetivamente para a Bolsa de Valores. Legal. Tá? E com essa questão da inflação sob controle, mais essa queda da taxa de juros, você também criou um outro cenário econômico, você criou um outro fator econômico que contribui muito para você ter uma migração para a Bolsa de Valores. Isso acaba naturalmente puxando um pouco mais o índice, né? Acaba tendo um pouco mais de movimento de compra do que aquela estabilização que a gente vinha seguindo, né? Mas a Bolsa, por mais que ela tenha batido um recorde histórico, ela está bem em linha com... ela ainda não... Alguns analistas falam, cheguei a ver alguns relatórios de gente falando 90 mil pontos, 100 mil pontos, mas a Bolsa ela ainda está bem em linha com o que a gente teve há pouco tempo atrás, né? Ela não está... ela realmente voltou, andou bastante, mas ela parece que estagnou ali nos 70, 75 mil pontos. Eu não vejo um movimento também tão claro, principalmente daqui a pouquinho que a gente vai falar do ano que vem, como é que vai ser... Eu não vejo ela andando tão mais, pelo menos com o cenário que a gente tem hoje. Ou seja, tu mencionou duas coisas, né? Os juros que foram caindo, né? Desde um patamar de 14,25, se eu não me engano, até o atual limite mínimo histórico, né, de 7%, isso foi gradual. E a inflação também, ao longo do ano, ela permaneceu em patamares bem baixos, não teve picos nem oscilações, ou seja, isso foi dando uma acalmada, uma melhorada na perspectiva do cenário econômico. Com certeza, você tem, acho que principalmente a melhora do cenário político, aliado a esses fatores, fizeram uma migração natural para mercados mais arriscados, principalmente para a Bolsa de Valores.
Falando agora em empresas, né, a gente já citou o caso, né, no caso da delação, envolveu diretamente a JBS, que sofreu com muitos altos e baixos, teve desvalorização, até teve que vender bastante vender ativos para pagar, pensando já em pagar as obrigações da delação, né, da leniência. E, além disso, nós tivemos também novidades com outras empresas que, depois de muito tempo, empresas voltaram a abrir negócios, né, na Bolsa, voltaram a abrir seu capital. Como que foi essa percepção dessas empresas voltando? Como que o mercado viu essas empresas voltando a apostar no mercado? Aparentemente, a gente tem uma nova onda de IPOs, né? Uhum. E eu acho que isso é importante porque também demonstra a confiança dos empresários na economia. Uhum. Porque assim, o movimento de abertura de capital, ele é um movimento que parece simples, mas a empresa ela precisa estar num estágio de preparação, de maturação muito grande. Uhum. Então, quanto o maior o número de empresas que você tem, empresas de porte grande, de porte razoável, você começa a demonstrar o nível de amadurecimento do teu empresariado. Uhum. Isso é importante porque também gera expectativa e confiança nos investidores. Uhum. Eu acho que todo esse cenário que a gente acabou de falar, ele acabou contribuindo e era muito... A gente teve uma demanda reprimida, porque tiveram várias empresas que quiseram realmente abrir o capital e seguraram. 2015 foi um ano complicado, 2016 foi um ano complicado, e eu acho que esse ano, com esses fatores, e principalmente o cenário político mais ajustado, isso acabou gerando uma confiança que levou realmente o empresariado a falar, olha, agora é o momento. E, de maneira geral, isso é maravilhoso para o mercado, porque você tem maior número de possibilidades de investimento, setores diferentes, você tem caso de BR Distribuidora, Neo Energia. Eu tive no leilão de energia na Bolsa agora, que deu um show, foi... realmente arremataram alguns lotes com propostas bem agressivas. Então, você percebe muito claro que essas empresas elas têm um nível de amadurecimento legal e que realmente é importante ter o capital aberto porque é uma fonte de financiamento barata, né? Por falar em BR Distribuidora, a Petrobras, né, que mexe bastante com a Bolsa, uma empresa muito negociada, uma empresa muito valiosa e também, né, muito icônica do ponto de vista de investimento. Sim. Ela fez o IPO da BR Distribuidora e ela mexeu muito nos negócios recentemente. Teve troca de comando também não faz muito tempo, por causa de investigações da Lava Jato. Como que a Petrobras e as empresas do setor, como isso caminhou esse ano? Teve muita novidade? Já se pacificou um pouco? Ainda foi muito agitado? A Petrobras é um paradoxo, né? Porque é uma empresa... Também no mercado financeiro a gente sempre brinca que o segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo mal administrada. E o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada. Então, você tem realmente uma questão de... essa questão política, de interferência política que acontece na Petrobras é uma situação bem complicada. Então, você acaba tendo uma série de fatores de influência externa que acabam prejudicando, de maneira geral, o andamento da empresa. O que acontece? Tá? Eu acho que com essa questão de estabilização do cenário político e essa questão de melhora da governança da empresa, você gera uma situação muito favorável para a empresa voltar a crescer. É uma empresa sólida, é uma empresa madura, é uma empresa que recebeu investimentos bilionários. Tá? O grande problema, na minha opinião, da Petrobras foi o seguinte: quando ela entrou no pré-sal, e aí muito da propaganda que o nosso ex-presidente Lula fez, ela foi para o que a gente chama de um all-in. Tá? Apostou tudo. Exatamente, porque o pré-sal ele só é viável com petróleo acima de $100. Então imagina que você tem um cenário onde o preço do petróleo não para de cair. Uma empresa que é completamente achacada por escândalos. Então isso acabou levando... A Petrobras chegou a bater R$4, se eu não me engano. A gente brincava que uma ação de Petrobras era o preço de uma coxinha do Viena. Então você acaba tendo um problema muito sério
de percepção do investidor. Mas Isso isso aparentemente melhorou muito. Melhorou muito. mais pacificado Exatamente. A Petrobras é uma empresa nitidamente ligada a petróleo. Você botar o gráfico do petróleo com o gráfico de Petrobras, você vai ver que eles caminham praticamente juntos. BR Distribuidora foi uma necessidade de caixa e acho que foi muito oportuno, porque eles venderam a empresa bem e conseguiram realmente ter uma entrada de dinheiro para talvez conseguir equilibrar bem as contas da Petrobras. Falando agora, né, em questão de expectativas, que a gente estava falando tanto na Petrobras como no mercado, pelo jeito o cenário então para 2018 é de tranquilidade, não vai ter grandes sobressaltos, a tendência então agora é só melhorar, ou Cara, não é bem por aí? 2018 é um ano completamente atípico, né? Por quê? Porque a gente está falando de eleições que realmente para o Brasil por um período, tá? Até você tem convocação para trabalho, você tem discussões, você tem movimentos, você tem palanques de deputados falando, você tem um movimento que acaba parando bastante a sociedade. Além disso, você tem Copa do Mundo. Copa do Mundo também é um mês que o brasileiro, como é apaixonado por futebol, acaba parando tudo para acompanhar a Copa do Mundo. Já vai dar uma diferença no ritmo das empresas. Exatamente. Você tem um ano recorde de feriados. Então, é um ano que não vai ser muito tranquilo. Mas eu acho que é um ano que a gente entra com uma expectativa muito melhor do que o ano que a gente está saindo. E em relação à expectativa para as eleições, que assim, fora do mundo financeiro, isso é um assunto, né, muito comum, muito corrente, né? As pessoas se perguntam muito isso, a gente vê bastante. Mas e qual que é a importância disso para o mercado, dessa indefinição? Né? Tu tinha falado que foi um fator neste ano, no começo do ano. Já está tranquilo? Não, porque a gente não sabe ainda quem vai ser. O cenário político atual, ele aparentemente está tranquilo, mas então, o futuro é pior ainda, porque a gente não sabe nem quem são os presidenciáveis, né? Isso deixa o mercado intranquilo? O mercado financeiro e incerteza não combina, não adianta. A gente não sabe se vai ser Lula, se vai ser Bolsonaro, se vai ser Luciano Huck, se vai ser o candidato até do Novo, lá do Gustavo Franco, eu não lembro o nome. Enfim, Marina Lima, Marina Silva, desculpa. Marina Lima é cantora. Pois é. A gente não tem a menor ideia de quem vai ser realmente, quem são os presidenciáveis. Isso acaba gerando uma incerteza gigantesca no mercado. E as reformas, por exemplo, o governo postergou a da Previdência, né? Até a gente chegou a conversar também, falou que o efeito não é tão imediato, mas a questão da resolução. A reforma da Previdência é uma grande incógnita também por Copa do Mundo, também por eleições. Sim. O governo queria resolver isso logo, não conseguiu. Sim. Essa incerteza da Previdência, ela mexe com 2018, mexe com o dia a dia, ou ela é uma coisa mais para frente ainda? Então, o Brasil tem um problema crônico, que gasta mais do que arrecada. Tá? O déficit fiscal, no fundo, é isso. Olha, eu estou gastando mais do que eu ganho. Tá? Um dos grandes embolsos que o governo tem é com a Previdência. Se isso não for sanado logo, você vai ter um problema futuro muito grande. E o governo... como é que você vai conseguir atingir o teto, tá, para o ano que vem, sendo que você tem um déficit fiscal muito problemático? E a reforma da Previdência era uma das coisas que daria um pouco de tranquilidade para o governo. Não conseguiram. Então, ano que vem, bater o teto, se manter no teto é praticamente impossível. Então, é um problema que ainda está sobre a mesa. Exatamente. Que, digamos, vai continuar... Enquanto não for resolvido, não vai ajudar, vai continuar atrapalhando enquanto estiver sobre a mesa a questão. Exatamente, principalmente porque ano de eleição, você sabe que político não gosta de tema polêmico. Fazer nada impopular. Exatamente. Conversamos hoje, então, com o chefe de operações da Corretora Gradual, Pedro Afonso, sobre as principais perspectivas da Bolsa e sobre o que aconteceu em 2016. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.